para todos os públicos. Olá, alunos do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juscelino Neres de volta com as aulas de português e matemática no programa Escola em Minha Casa, Projeto de Vida. Programa este da Prefeitura Municipal de Rosário, através da Secretaria Municipal de Educação. Olha só, gente, a aula de hoje é de português, né? Então os alunos aí do segundo e terceiro ano vão aí pegando seus livro ápice de português. Pegue aí o livro ápice de português do segundo e do terceiro ano, tá bom? Os alunos do segundo ano vão pegar aí, né? Os alunos do segundo ano vão pegar e abrir o livro na página 59 a 61. Então você vai lá na página 59 e a 61 para acompanhar a aula de hoje, tá certo? Os alunos do terceiro ano vão abrir o livro nas páginas 39 a 43, beleza? Para acompanhar também a aula de hoje. Nós vamos falar sobre frase, pontuação e parágrafo, tá bom? Ah, professor, nunca ouvi falar disso, de parágrafo. Já sim, com certeza você já ouviu de uma forma mais, né, simples, mas hoje a gente vai ver um pouquinho também, não tão complexo, mas você vai entender o que é pontuação, o que é parágrafo e também o que é frase, beleza? Então, livro na mão, caderno na mão, lápis e caneta para você fazer a sua anotação. Muito bem, frases. E aí, gente, eu trouxe aqui, ó, 2 textos para lermos, tá bom? E para a gente dar início à nossa aula. O primeiro texto vai dizer assim, que é aquela cantiga que eu já cantei com vocês aqui na aula, tá bom? A barata diz que tem um tapete de cetim. É mentira da barata, ela dorme no capim. Beleza? Segundo texto. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem os seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Observe que nós temos 2 textos aí, né, gente? Nós temos um poema e temos também aí outro texto que não é um poema. Mas, professor, por que o senhor trouxe esses 2 textos? Porque a gente vai trabalhar aí algumas pontuações, tá bom? E principalmente o parágrafo. Olha só, gente. O que é frase? Já que nós vamos falar de frase, é preciso você entender o que é uma frase, né? O que é uma frase? Olha só. Frase é um enunciado, tá bom? Falado ou escrito, que apresenta um sentido completo, podendo conter apenas uma, observe que a palavra uma está em destaque, uma, ou um conjunto de várias organizadas que comunicam uma ideia, com uma intenção, né? Na escrita, o início é marcado pela letra maiúscula e o final por um ponto. Elas podem ser afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa ou imperativa, tá bom? Você entendeu o que é frase? Olha só, a frase é um enunciado falado, né? Quando a gente fala ou quando a gente escreve, tá bom? Mas que apresenta um sentido. Pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras organizadas, tá bom? Um conjunto de palavras organizadas que trazem, né, que comunicam, traz aí um sentido, né, uma ideia, tá bom? Comunica uma ideia com também uma intenção, beleza? Na escrita, o início é marcado com letra maiúscula, toda a frase ela inicia com a letra maiúscula. E o finalzinho vai ter um ponto. E aí, os pontos que a gente vai falar de pontuação daqui a pouquinho, pode ser um ponto final, pode ser, né, um ponto de exclamação,
tá bom? Pode ser um ponto de interrogação, que você vai conhecer daqui a pouquinho. Mas eu trouxe aqui uns exemplos de frases afirmativas. Um exemplo de frase afirmativa. Olha só, observe. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. A pessoa aqui, ela está afirmando, tá bom? Ela está dizendo, afirmando que os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. A frase negativa é uma frase que vai negar, tá bom? E observe na palavra que está em destaque. Os crocodilos fêmeas não protegem seus ninhos. Ou seja, essa frase está ao contrário da primeira. A primeira está afirmando, a segunda está negando, beleza? E a frase interrogativa, professor? Olha aqui, ó. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos? Observe a entonação, né? Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos? Ele está fazendo uma pergunta. Ou seja, as frases interrogativas, elas servem para fazer perguntas, tá bom? Frase exclamativa. Observe aqui, ó. Ela dorme no capim. Ela dorme no capim. Ou seja, a pessoa aqui está exclamando, tá bom? Ela está mostrando uma emoção, tá bom? Pode ser um espanto, pode ser alegria, né? Pode ser de tristeza, tá bom? Então, as frases exclamativas, elas trazem a emoção, elas trazem o sentimento da pessoa que está falando, tá bom? Aqui ela está admirada, né? Uma admiração. Ela dorme no capim, né? Olha só, frase imperativa. Mamãe jacaré, pegue o filhote na boca. Mamãe jacaré, pegue o filhote na boca. Ou seja, a frase imperativa, ela dá uma ordem, faz um pedido, tá bom? Então, quando você ouvir alguém dizendo, pegue a caneca, pegue o prato, pegue a colher, vá lavar a louça, varre a casa, são frases imperativas, tá bom? A pessoa está te dando uma ordem, ou ela pode dizer, por favor, pegue o lápis para mim, por favor, pegue um copo com água para mim. Ela está aí trazendo uma frase imperativa, beleza? Muito bem. Pontuação, né? Mas o que é pontuação, professor? E aqui eu trouxe, né, pra gente conceituar ou definir, tá bom? Na escrita, os sinais de pontuação indica como a frase deve ser lida para dar mais sentido a ela. Ou seja, os sinais de pontuação indica como a frase deve ser lida. Para quê? Para dar mais sentido a esta frase. Alguns exemplos eu trouxe aqui, ó. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. E aí, tem um ponto aí, gente. Olha aqui, ó. Ele é chamado de ponto final, porque acabou a frase aí, tá bom? Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Ponto final. A pessoa não falou mais nada, beleza? Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Observe que aqui eu tenho um ponto de interrogação. Ou seja, esse ponto aí, ele está fazendo uma pergunta, dando sentido de uma pergunta. Observe que há mesmas escritas aqui. As palavras são iguais nas frases. O que muda é o sentido da frase devido à pontuação. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Ou seja, a pessoa está exclamando, tá bom? Está admirada, beleza? Muito bem. Agora eu trouxe aqui para vocês outros sinais de pontuação. Gente, vocês vão aprofundar esta aula, vão estudar aí com o professor na sala, tá bom? E aí você vai entender mais. Mas a gente vem trazendo aqui, né, os principais sinais de pontuação, tá bom? Que a gente mais usa nos textos. Olha aqui, ó. Ponto. Esse ponto aqui pode ser um ponto continuando, pode ser um ponto parágrafo ou pode ser um ponto final, beleza? Aqui eu tenho um ponto de exclamação.
quando traz a ideia, né? Quando traz a emoção, tristeza, alegria, espanto, tá bom? 2 pontos. E aí os 2 pontos, ele é usado para, né, trazer aí, gente, né, uma explicação, tá bom? Ponto de interrogação, quando você vai fazer uma pergunta. A vírgula são pequenas pausas. Aqui eu tenho um hífen para separar as palavras. O reticências, quando a pessoa fala e não termina de falar, ele fica subentendido, né? E quem está lendo vai imaginar como seria o final, tá bom? Então temos aqui, ó, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, que pode ser também ponto continuando ou ponto parágrafo, vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula, quando marca uma pausa maior, tá bom? Reticências, travessão, parênteses, quando vai trazer uma explicação também. E tenho aspas, quando a gente vai trazer a citação de algum autor, tá bom? Ou quando a gente traz uma palavra nova. Muito bem. Ponto parágrafo. O ponto parágrafo é aquele que encerra um período. E a ele segue outro período em linha diferente. Em outras palavras, é aquele que encerra um parágrafo. E aí eu trouxe para vocês o texto dos crocodilos, que a gente já viu na aula passada, tá bom? Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Ponto. Observe que eu vou iniciar na outra linha com letra maiúscula. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Ponto. Na outra linha com letra maiúscula, 2 dedos afastados da margem. Observe aqui, ó. Depois levam-nos com cuidado até o rio, em sua boca. Então, gente, que pontos são esses? São pontos parágrafo, tá bom? O parágrafo, ele encerra aqui, a pessoa continua o texto na outra linha, com letra maiúscula, 2 dedos afastados da margem. Observe que eu encerrei aqui, vou continuar na outra linha, 2 dedos afastados da margem, tá bom? E inicia com letra maiúscula. Olha só, gente. E esse pontinho é o quê? Ah, professor, é ponto parágrafo? Não, esse pontinho é ponto final, porque eu encerrei o texto. Eu não vou mais escrever. Beleza? Muito bem. Eu trouxe agora um exercício de fixação, tá bom? Olha aqui, ó. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem os seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois, levam-nos com cuidado até o rio, em sua boca. Olhando para o texto, diga quais sinais de pontuação estão explícitos. E aí a gente viu agorinha, né, na explicação passada. Quais são os sinais de pontuação que nós temos aí? Ora, professor, nós temos o ponto parágrafo, porque o texto encerrou aqui, inicia na outra linha, 2 dedos afastados da margem, com letra maiúscula, tá bom? Nós temos também antes, professor, o quê? A vírgula aqui e a vírgula aqui. Então, nós temos aí 3 vírgulas no texto. Temos também o hífen, né? Onde está o hífen, professor? Olha aqui, ó. Separando aqui as palavras, né? Separando o verbo, né? E aí do pronome, né? Muito bem. Temos aqui o hífen. Nós temos também o ponto final, que encerra o texto. Beleza? Então, gente, trouxe aqui também outro exercício de fixação para a gente fixar o conteúdo. Falamos várias vezes a palavra frase. Marque com um X as afirmações que ajudam a explicar o que significa esta palavra. O que significa frase? Então vamos aqui. Eu trouxe algumas alternativas para ver se você já sabe dizer o que é uma frase. Lembram da explicação que eu trouxe dizendo que era frase, né? Você lembra? Vou voltar lá só para você fixar bem o que é frase. Olha só, frase é um enunciado falado ou escrito que apresenta sentido completo, podendo conter apenas uma
ou um conjunto de palavras organizadas que comunicam uma ideia com uma intenção. Na escrita, o início é marcado pela letra maiúscula e o final por um ponto. Beleza? Lembrou? Então vamos lá agora voltar na nossa atividade de no exercício de fixação. Letra A. Frase. É um conjunto de palavras misturadas? Foi isso que a gente viu? É um conjunto de palavras misturadas? Não, professor. Beleza. Podem ser uma só palavra? Ah, professor, pode ser sim, a gente viu lá, não é isso? Tem uma intenção? Sim, a frase tem uma intenção. Não pode ser uma palavra só? É isso que está dizendo lá, gente? Não, pode ser sim uma palavra só. Tem sempre pontuação na escrita? Tem, sempre vai ter lá no finalzinho o ponto, ou pode ter a vírgula também pelo meio, tá bom? Tem sentido? Tem sentido. Comunica uma ideia? Uma ideia comunica uma ideia. É um conjunto de palavras organizadas? Aí sim, é um conjunto de palavras organizadas, viu? Aqui, ó, nós acertamos, não é isso? É um conjunto de palavras misturadas? Não, a gente não marcou o X. Pode ser uma só palavra? Sim, marcamos aqui o X. Tem uma intenção? Sim, tem uma intenção. Marcamos também o X. Não pode ser uma palavra só? Não. Então a gente não marcou o X, né? Tem sempre pontuação na escrita? Sim. Vai ser ponto final, ponto de exclamação ou vírgula pelo meio, mas no final sempre vai ter uma pontuação. Tem sentido? Tem sentido. Comunica uma ideia? Uma ideia comunica uma ideia. Marcamos também com X. É um conjunto de palavras organizadas? Sim, professor. Então, marcamos também com um X. Muito bem. Prepare aí o seu caderno para anotar a sua agenda ou mesmo aí no seu livro. Então, você vai marcar aí no seu livro, tá bom? A sua agenda. E nós trouxemos hoje para a agenda alunos do segundo ano, atividade 3, né? Atividade 3, página 60. E também alunos ainda do segundo ano, no livro APS, atividades 1, 2, 3 e 4, páginas 60 e 61. Alunos do terceiro ano, livro APS, atividades 6, 7, 8, 9 e 10, páginas 41 e 42. Ainda nós temos atividades 1 e 2 na página 43. Muito bem, então, gente, continue estudando, acesse no YouTube o canal da CEMED, tá bom? E continue assistindo esta aula. Até a próxima aula, Deus abençoe vocês e a sua família.